deixa eu te perguntar uma coisa, assim. A gente, eu achei muito legal a sua reflexão, porque você deixa de maneira bastante clara, assim, que existem algumas ideias que vão mudando, né? E, inclusive no movimento negro, na história, de modo geral. Achei muito legal como você narrou isso. E aí eu queria que você fizesse duas explicações breves sobre dois processos que ajudam a gente como pensador, intelectual, acadêmico negro, né? Aos poucos consegue mostrar algumas alguns conceitos que vão sendo trazidos no contexto moderno. Você falou bastante do racismo, mas eu queria ouvir dois em particular, melhor assim, de você quer o que efetivamente é, assim, de maneira simples, a democracia racial. Se você pudesse explicar isso para a gente. E outra coisa também que eu gostaria de te ouvir é você contar um pouquinho o que é um processo de racialização, que é algo que você trabalha no livro de maneira muito interessante. Tá, bom. Duas questões difíceis, né? É, Quando a gente pensa na democracia racial, quer dizer, no mito da democracia racial, a gente se refere, nos estudos, sobretudo, a uma narrativa que conseguiu se articular ali no pós-guerra, né? Uma narrativa que se articulou ali no pós-45, que é uma caudatária, obviamente caudatária da Revolução de 30, caudatária dos anos de governo Vargas, caudatária do trabalho do Gilberto Freire, do trabalho do Arthur Ramos, que é uma narrativa de que num mundo que estava ameaçado pelo nazismo, ameaçado pelo fascismo, o processo de mestiçagem no Brasil era uma resposta, mas não só uma resposta do ponto de vista interno, era uma resposta para o mundo. Então a democracia racial foi essa, digamos assim, essa aposta, né, essa aposta de que a sociabilidade brasileira, ou seja, as formas de sociabilidade brasileira entre grupos de cor, sobretudo o fato de você não ter uma legislação segregacionista no Brasil, certo? Uma legislação, um código negro marcado na letra da lei, de que o Brasil poderia então aí ser um laboratório, poderia ser apresentado como uma solução para o mundo e para um mundo destruído pelo nazismo, para um mundo destruído pelo mundo que entrou numa guerra de consequências terríveis. Então, a democracia racial ele foi um discurso que articulou, portanto, essa utopia de que o Brasil poderia ser então uma saída para um mundo que poderia ruir nas garras aí do racismo. O que os intelectuais negros sempre problematizaram isso desde aquela época, tem um artigo muito importante, muito interessante, escrito pelo Antônio Sérgio, que prefaciou o livro, pelo Márcio Macedo, é de que havia uma diferença entre você pensar, quer dizer, como aparece ali no discurso dos intelectuais negros ligados, por exemplo, ao jornal Quilombo, ali no pós-guerra, né, nas pessoas ligadas ali ao Abdias do Nascimento, as pessoas que estão construindo o teatro experimental do negro, né? De que pensavam, tudo bem, democracia racial, tudo bem, mas é uma coisa que a gente está tentando construir para o futuro. Não é que existe aqui agora uma democracia racial. Então, havia, na verdade, duas maneiras de se pensar essa democracia racial. Uma que a gente pode aqui exagerar e simplificar, de dizer assim, olha, todo o processo social brasileiro ele já revela que somos uma democracia racial. E havia outra que dizia, olha, há muitos impasses que os negros estão vivendo, mas no futuro distante, talvez nós consigamos ser uma democracia racial. O que minou, de uma certa maneira, a presença da ideia de democracia racial, o que diminuiu o seu peso na linguagem crítica de combate ao racismo, foi a própria ditadura e o modo como a ditadura mobilizou isso. Porque aí somos uma ditadura
um governo autoritário no plano institucional, mas uma democracia no modo como as pessoas se relacionam. Então, os momentos históricos são muito importantes, é muito importante entender, quer dizer, o momento histórico. E quando esse movimento negro moderno está surgindo, crítico em relação à democracia racial, ele também reflete um pouco, quer dizer, o desgaste de um vocabulário desse tipo num período de ditadura, né? E, por outro lado, aquilo que a gente estava conversando antes, quer dizer, esses intelectuais, uma Lélia Gonzalez, um Hamilton Cardoso, eles não estão olhando só para a sociabilidade, porque digamos assim, as provas, né, da democracia racial, que são para a democracia racial, teriam a ver com a sociabilidade, que as pessoas não estariam aí. Você não teria uma sociabilidade marcada entre negros e brancos, com espaços divididos, né? Essas pessoas estão olhando, isso que a gente estava conversando antes, o racismo. Quantos negros tem no Congresso? Estão querendo saber quais são as diferenças salariais entre negros e brancos, né? Quantos negros tem na universidade? Quantos professores negros tem na universidade? Estão olhando para o racismo. E aí também todo esse discurso sobre a sociabilidade harmoniosa cai por terra, porque daí isso não é mais, já não é o interesse. A questão não é só que as pessoas se tratem bem, mas que elas tenham oportunidades iguais de desenvolvimento humano. Né? Então eu acho que isso aqui, de uma certa maneira, minou a presença da democracia racial. Mas eu me lembro que ainda no manifesto do MNU, eu acho que 78, ainda tinha por uma futura ou verdadeira democracia racial. Ou seja, tem a democracia racial pensada do ponto de vista dos negros também. Mas ela tem que ser uma democracia igualitária, não uma democracia de pessoas que simplesmente não. Eu trato muito bem a minha empregada doméstica negra. Eu trato muito bem o guardador do meu carro, que é negro. Ou seja, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que um pouco o mito da democracia racial ele foi denunciado enquanto tal, enquanto mito, nesse sentido, olhando para a estrutura social brasileira. Agora, a outra pergunta que você fez é sobre processos de racialização. Por que falar em racialização e não tão somente em raça e racismo? Essa é a primeira pergunta. Quando a gente lida com esses temas, né, e é sempre espinhoso lidar com isso, uma das alternativas porque a grande dificuldade se raças não existem no plano biológico, ou seja, se a ciência já demonstrou que raças não existem no plano biológico, né? O que a sociologia, a antropologia, a história vem mostrando, tudo bem, não existe no plano biológico, mas as sociedades constroem isso. Né? Então, um modo de lidar com isso, a alternativa para lidar com isso tudo bem, não existem raças, mas existem processos de racialização. Processos sociais, históricos e políticos que criam raças do ponto de vista social e do ponto de vista político. Então, racialização é uma alternativa teórica que a gente tem para lidar com esses fenômenos de uma maneira desnaturalizada, de uma maneira desessencializada. Porque aí a gente pode sempre pensar como é que esse processo está acontecendo. Então, eu me perguntei, o que era o processo, como que raças se constituíam socialmente além do pós-abolição? E tentei mostrar alguns dos mecanismos pelos quais isso acontecia. Mas a gente também pode perguntar para agora, como é que processos de racialização ocorrem agora? Então, o que é bacana do conceito de racialização é que ele põe a realidade em movimento. Então, por exemplo, era muito marcante ali no pós-abolição como que o estigma do cativeiro foi importante para tornar todas aquelas pessoas diferentes uma coisa só e subordinada. Interessava se você já era um alforriado, interessava se você já tinha sido liberto, interessava se você era um ingênuo. Agora você é ex-escravo, ou seja, agora a escravidão é uma marca
que a gente usa para imaginar todos os negros de uma maneira conjunta, a despeito de terem sido a minoria da gente negra que ganhou efetivamente a liberdade ali no 13 de maio. Então, isso a gente pode pensar processos de racialização dessa maneira. E na contemporaneidade, a gente pode pensar também em processos de racialização que articulam outras ideias. Por exemplo, a ideia comum no Brasil é que, embora a gente tenha, por exemplo, uma população negra bastante diferenciada, a ideia de que todos os negros são pobres, ela é uma ideia racializada. Os negros são uma coisa só. Os negros são um grupo só. Ou seja, ideias sociais podem nos ajudar a constituir e a inferiorizar grupos enquanto raças. Uma coisa que o massacre deixa ver e que é muito importante para a contemporaneidade, para os debates que a gente tem, é a importância da violência na constituição do grupo. Porque a gente sempre está imaginando que numa sociedade desigual, a violência está afetando um grupo maior mais do que o outro. Isso é verdade. Mas a violência não é só que ela está afetando, ela está constituindo a fronteira entre o grupo. A violência está explicando para os negros que eles são negros. Ela está montando a fronteira do grupo. Tá? E isso é muito interessante, porque o massacre delineia isso também. Ou seja, a importância da violência ali não é só a violência no sentido, vamos dizer assim, olha, aquelas pessoas foram agredidas. A importância da violência ali é tanto para quem estava no massacre quanto para quem não estava, é de que, tem limites aqui. Tem uma fronteira se estabelecendo. E hoje a gente tem toda uma discussão hiper importante no Brasil sobre a questão do genocídio da população negra, sobre da juventude negra. Ou seja, a importância da violência marcando quem é negro e quem não é. Marcando o grupo, constituindo o grupo. Então, eu acho que a gente precisa pensar também as formas pelas quais a violência constitui processos distintos de raça. Ou seja, não só a violência como aquilo que está afetando o grupo, mas a violência como aquilo que está constituindo. Essa cena ridícula que a gente viu, essa cena chocante que a gente viu, daquela pessoa negra sendo morta nos Estados Unidos, com um policial com o joelho em cima do pescoço, e a pessoa falando assim, eu não posso respirar, aquilo ali está mostrando qual é o lugar dele. Ou seja, não é só o ato em si, mas é a fronteira, está criando a fronteira. E está criando a fronteira para os negros no mundo todo. Porque pensando agora, já estamos falando já de processos complexos e processos globalizados. Eu vejo aquilo e fico assustado. Eu me imagino naquela posição. Eu acho que eu posso estar naquele lugar a qualquer momento. Não interessa se é Minnesota, não interessa que eu estou aqui de quarentena no meu apartamento. Ou seja, aquilo impõe limites para a minha expressão na vida social. Então, o lugar da violência nos processos de racialização é uma questão de pesquisa e é uma questão de enfrentamento constante. Quer dizer, eu acho que é assim também que esse livro sobre o massacre dos libertos me conecta com as angústias da minha geração, que é a pauta da minha geração. A pauta do genocídio da juventude negra é a pauta da minha geração. A coisa que mais me fascinava, analisando um pouco a ideia do massacre, era como que o massacre não se continha só naquele ato violento. Como que o massacre, nas narrativas que a gente tem, que foram contadas por negros, outros eventos que não só aquele episódio do fuzilamento faziam parte da narrativa. Seja o modo como eles foram tratados no hospital, depois de feridos, o modo como eles foram tratados, sobretudo isso, o modo pelo qual eles foram tratados no hospital e as torturas policiais que começaram a ocorrer logo depois do massacre. Uma coisa que se reclamou muito ali, logo depois do massacre de 17 de novembro, era que a polícia prendia as pessoas e raspava a cabeça e raspava a sobrancelha, como forma de humilhação. Então, a narrativa sobre o que é o massacre não é só uma narrativa objetiva. Um massacre não é feito só
da objetividade da morte, dos números de mortes. Ele é feito de memória. O massacre se constitui por memória. Será que o massacre do Carandiru é vivido pela sociedade paulista como um massacre? Eu acho que o massacre do Carandiru tem uma memória destituída também. Ou seja, ele não é vivido do ponto de vista ético, do ponto de vista político, como ele poderia ser vivido pela sociedade brasileira. Ele não foi um ponto de inflexão, certo? Um ponto de inflexão do Estado no que se refere ao seu comportamento, tanto em relação a essa população, tanto dentro da cadeia como fora.